Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Deus te abençoe grandemente, seja muito bem-vindo. O canal Que Diz a Bíblia é um canal de apologética cristã, defesa da fé, onde nós temos por objetivo trazer a palavra do Senhor naquilo que ela tem nos ensinado. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante que é o que a tempestade pode nos ensinar, o que as tempestades da vida podem estar nos ensinando, o que nós aprendemos com as dificuldades. Se você ao final do vídeo gostou, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações e você que já é inscrito também, dê o seu like, compartilhe e comente. Vamos voltar logo depois da vinheta com esse assunto. Muito bem, nós estamos de volta. O que as tempestades podem nos ensinar? Quando nós falamos de tempestades, nós não estamos falando do clima. Obviamente, também aprendemos alguma coisa com isso. Mas queremos falar sobre as adversidades da vida. Aquilo que pode acontecer a nós, que nos aborreça, que nos impeça de realizar um sonho, que nos traga temor, pavor, alguma coisa assim. É importante nós aprendermos com essas situações, mas o mais importante é entendermos a passar por estas tempestades com Jesus no barco. E por que nós usamos a terminologia Jesus no barco? Porque existe um texto bíblico que nós vamos ler que mostra claramente esta questão de forma muito importante. Nós vamos ler em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O versículo 40 nos diz: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, o que nós aprendemos aqui com essa passagem bíblica, esse texto bíblico, onde relata aqui que os discípulos estão em um barco, atravessando ali aquela situação adversa, onde uma tempestade vem e Jesus está no barco. O que nós aprendemos e começamos a aprender está logo no versículo 35, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. A questão importante aqui é nós entendermos e aprendermos a obedecer Jesus, porque ele sabe a direção que tem que ser tomada. Jesus, ele toma a direção aqui e diz: olha, vamos para um outro lado. Isso é muito importante, porque quando se ouve a voz de Jesus, do nosso mestre, do nosso Salvador, então ele sempre vai nos dar o direcionamento correto. Mesmo que nessa travessia haja alguma adversidade, como houve. Mas o importante é estar debaixo da obediência do Senhor. Porque quando nós estamos obedecendo a Deus, nós temos a segurança que Ele está conosco e nos guardando. Nós estamos debaixo da sua potente mão. O versículo 36 agora vem nos dizendo assim: E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Nesta caminhada, é importante Jesus estar junto, ou seja, ele disse: passemos para o outro lado, e Jesus ele está, obviamente, nesse barco com os discípulos. Agora, note que outros barcos também caminharam, outros barcos estavam indo juntos. Alguns por curiosidade, outros realmente com anseio de estarem ouvindo as palavras de Jesus, do Mestre Jesus, outros com as suas necessidades de cura, de expulsão de demônio, porque isso já era notório no ministério de Jesus aqui na terra. Mas enfim, Jesus então dá a direção, eles obedecem, eles se despedem da multidão,
levam ele como estava no barco, eles vão agora para o lago, andando, atravessando aquele lago grande que chama-se de mar, mas é um grande lago, e outros barquinhos estavam seguindo. Então, nós vemos que quando nós estamos debaixo da obediência de Deus e seguindo a direção que o Senhor Deus nos dá, e Jesus estando conosco, chama a atenção de outras pessoas. Existem aqueles que são curiosos, que querem saber o que vai acontecer, o que aconteceu, o porquê que você está seguindo Jesus, quais são os milagres que possam acontecer, quais são as mudanças de vida que vão acontecer ali, mas o importante é que as pessoas estão observando e elas serão beneficiadas também. Isso é nótido, isso é notório, isso é claro. Por quê? Porque nós vamos ver o que aconteceu. Olha o versículo 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É inevitável que venham as tempestades da nossa vida. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições. O próprio Senhor Jesus disse isso. E ele estando no barco não foi um fator que pudesse impedir que a tempestade acontecesse. Muito pelo contrário, ela aconteceu. E é interessante que diz assim: vindo um temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já enchia-se de água. Ou seja, esse encher de água, quer dizer, os problemas que possam vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, as adversidades, elas são grandes. Chega um momento que você pensa que vai naufragar, de tantas coisas que possam acontecer e às vezes ao mesmo tempo. Aqui, ao mesmo tempo que acontecia o vento provocava também as marolas, as ondas, e o barco estava enchendo com água, ou seja, eles estavam temerosos em relação a isso. E esse temporal foi inevitável. Agora, isto faz parte da escola que nós aprendemos com Jesus. É por isso que eu digo que as tempestades, elas nos ensinam alguma coisa. E aqui eles estavam aprendendo algo. No versículo 37, 38, a palavra de Deus está dizendo: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam, por assim dizer, indignados. Por que eles estavam indignados? Porque eles estavam com Jesus no barco, a tempestade havia se levantado, o mar furioso, o vento, e Jesus estava dormindo. Ou seja, a nossa natureza, ela é falha, mesmo sabendo que Jesus está conosco. Nós temos as dificuldades, porque a nossa natureza também produz medo. O medo, até um certo ponto, meu querido, ele é algo que nos preserva até da própria morte, nos preserva de nós termos alguns efeitos, né, na nossa vida negativa, ao qual ele está preservando. Nós temos algum tipo de medo. Mas o medo de nos travar, de nos brecar, de nos bloquear para que nós continuemos a caminhada, ele não pode existir. Ou seja, e aqui estava acontecendo isso. Eles estavam apavorados e, ao mesmo tempo, indignados com Jesus. Por quê? Porque o texto diz que ele estava na popa dormindo, muito tranquilo. Isso parece algo assim, uma incógnita, porque imagine a situação. Eles estão todos acordados, estão todos vendo o grande problema, e Jesus está dormindo. A impressão, para quem lê assim rapidamente, é de que Jesus, na verdade, ele estava somente observando o que estava acontecendo. Não, Jesus estava descansando, porque ele é o Senhor da natureza. Ele é aquele que tem o poder de fazer o mar se acalmar, e foi realmente isso que ele fez. Nos diz aqui no versículo 39 agora: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja, Jesus, ele age no momento certo. A nossa natureza, a sua, a minha, a nossa natureza humana, ela tem realmente essas dúvidas em muitas situações. Existem algumas tempestades que nos apavoram. Existem algumas tempestades que podem levar você a se desesperar. Mas a palavra de Deus que nós estamos vendo aqui, ela mostra que Jesus estando no barco, esse é o grande segredo, é o grande trunfo da questão. É Jesus estar no barco conosco. O mar se acalmou, o vento se aquietou. Ou seja, Jesus repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te e emudece. Agora, um detalhe importante aqui. Lembra daqueles barquinhos que foram juntos? Eles foram também beneficiados, porque com toda certeza, se o barco que Jesus estava
estava sendo açoitado pelas ondas, estava ao ponto de naufragar em razão da água que estava entrando no barco, imagine os outros barquinhos também. Agora, fossem esses barquinhos de pessoas curiosas, pessoas que estavam querendo uma bênção, um milagre ou algo assim, ouvir uma palavra de ensinamento da parte de Jesus, todos eles foram beneficiados. Por quê? Porque quando Jesus deu essa ordem, obviamente, todo aquele lago, todo aquele mar, ele se acalmou, veio a bonança. E por isso, nós aprendemos aqui que durante a tempestade, as pessoas que estão próximas de nós, se nós estamos com Jesus no barco, então elas também serão beneficiadas. No versículo 40 agora, nós vemos então o texto dizendo: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus nos faz refletir. Essa é uma palavra de reflexão, onde Jesus diz: olha, vocês são meus discípulos, estão caminhando comigo, mas temeram ao ponto de pensarem que iriam perecer. Então Jesus nos traz uma reflexão para cada um de nós termos esse momento de pensarmos que, apesar das dificuldades que existem, apesar do mar que se levanta, apesar da tempestade tão grande e parecer que vamos naufragar, Jesus ele vai agir no momento certo. E em último lugar, o que nós vemos aqui no versículo 41, diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos que após a tempestade, a glória de Deus é manifestada e Jesus é glorificado nisso tudo. Não somente os discípulos ficaram agradecidos e comentaram esse grande fato, esse feito, né, do que aconteceu ali, mas imagine também os outros barquinhos, as pessoas que estavam apavoradas ali, famílias que estavam atravessando ali também com seus barcos, e quando viram que Jesus repreendeu o vento, que Jesus repreendeu o mar, que Jesus repreendeu aquela grande tempestade e veio a bonança e tudo se acalmou, eles também glorificaram a Deus. Então é importante nós entendermos, estamos passando por tempestade, você possa estar passando por uma tempestade, procure ficar tranquilo. Não é tão fácil, mas tenha certeza de uma coisa: Jesus está no barco e no momento certo ele vai dar a ordem para que essa tempestade venha se acalmar. E então o nome dele será glorificado. E tenha certeza de uma coisa: dependendo da tempestade, as pessoas que estiverem próximas de ti, familiares, amigos, vizinhos, pessoas da comunidade próxima onde você vive, serão também beneficiadas para a glória e o louvor do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que as tempestades que possam vir, sejam todas elas acalmadas pelo poder do nome de Jesus, e que você continue firme nesse barco onde Jesus é o capitão. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por estar participando conosco. Mais uma vez, se você gostou da palavra, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho, e se você já é inscrito, mais uma vez, dê o seu like, compartilhe e comente. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.